Eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem falando sobre a morte do rei Saul e de seus filhos. Está no livro da Bíblia de 1 Crônicas, capítulo 10, a partir do verso 1, onde está escrito assim: Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul já era morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 1 em diante, narra a triste, lamentável, trágica morte do rei Saul e de seus filhos. Se a gente consultar o livro de 1 Samuel, capítulo 13, a gente observa que naquela oportunidade o rei Saul já foi rejeitado pelo Senhor. Por ele não ter esperado o profeta Samuel para fazer o sacrifício, porque o profeta Samuel, ele tinha uma tríplice função no meio do povo de Israel. Ele era também, além de profeta, sacerdote e juiz. Então só ele poderia ter feito o sacrifício. O rei Saul, por ele não ter chegado ali no tempo combinado, e Saul deveria ter esperado um pouco, porque logo que ele acaba de fazer o sacrifício, o profeta Samuel chega. E ele disse, por ver o povo se dispersar e temer um ataque dos filisteus, ele acabou fazendo o sacrifício. O profeta Samuel disse para ele que ele agiu de forma nécia, tola, insensata. Quantas pessoas têm feito isso no meio do povo de Deus? Em vez de elas esperarem as suas autoridades em determinadas funções que só competem a essas autoridades superiores, elas mesmas se antecipam e fazem, provando a rebelião de seus corações. O profeta Samuel disse para ele que se ele tivesse guardado o mandamento do Senhor, o Senhor teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Quantas pessoas se rebelam como o rei Saul? Lá em 1 Samuel capítulo 15, ele disse que temeu o povo. Observe bem, se você é um líder e teme mais o povo do que a Deus, deixa a obra de Deus para lá. Vai fazer uma outra coisa. Porque certamente nós líderes somos pressionados, sentimos aflições pelo povo, isso é lógico. Eu jamais, como um líder, deixaria de falar essa verdade. Mas nós não podemos jamais temer, em primeiro lugar, o povo do que a Deus. Esse é um erro grave. Esse era um dos problemas sérios do rei Saul. E a pessoa de repente pensa assim, mas Deus rejeitou Saul em 1 Samuel capítulo 13, e ele depois ainda percorreu uma longa caminhada servindo a Deus. O que acontece? Em alguns casos, entre a rejeição de Deus e a queda da pessoa, há um espaço. Muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus, mas já foram rejeitadas por ele. E ele só está esperando o dia e a hora de punir essas pessoas, de tirá-las de circulação, certamente. Em 1 Samuel capítulo 15, Deus deu uma ordem a Saul, dizendo a ele que era para ele exterminar todos os amalequitas, pessoas, animais. E o profeta Samuel depois chega onde eles estavam
e ouvindo ali o barulho dos animais, ele perguntou para o rei Saul o que era aquilo. O rei Saul disse para ele que poupou o melhor dos bois e das ovelhas para sacrificar ao Senhor. Saul, ele era pequeno aos seus próprios olhos quando Deus o levantou, assim como normalmente acontece com muitos. O profeta Samuel disse para ele que o Senhor não tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra. O obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E disse para ele que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quantas pessoas, como o rei Saul, elas fazem sacrifícios a Deus debaixo de rebelião, de desobediência? Quantas pessoas têm feito isso? Pecam e depois sacrificam a Deus. É terrível. Todo sacrifício tem que vir acompanhado de obediência para a casa de Deus, para Deus. Todo sacrifício ele tem que estar acompanhado pela obediência. Primeiro a pessoa obedece, depois ela sacrifica. E tem muitas pessoas que sobem aos montes, que jejuam, mas não obedecem a Deus. Quantas religiões cegas, reprovadas, já foram rejeitadas por Deus há muito tempo e estão aí sacrificando ao Senhor. Depois, o profeta Samuel ia saindo, o rei Saul pegou na orla do manto dele e rasgou. E o profeta Samuel disse que aquilo significava que o Senhor havia rasgado o reino de Saul. E Saul ali implorando ao profeta Samuel para que passasse com ele diante do povo de Israel e dos anciãos para adorar a Deus. Quantas pessoas erram, pecam e depois dizem que estão adorando a Deus, vão para a casa de Deus e dizem que estão adorando a Deus. Nós precisamos de entender a palavra de Deus para não cometermos os mesmos erros que cometeram muitas pessoas, como por exemplo o rei Saul. E depois o profeta Samuel mandou chamar também o rei de Amaleque, que ele não matou e poupou a vida dele de forma errada e desobediente. Mandou chamar o rei de Amaleque e matou o rei de Amaleque na frente dele, na cara dele, para mostrar para ele que aquilo que ele não fizesse, Deus levantaria outro para fazer na cara dele como fez. Quantas desobediências do rei Saul antes dele morrer. Quantas coisas contrárias a Deus ele fez. E aqui em 1 Crônicas capítulo 10 é o cumprimento da rejeição de Deus para com o rei Saul, que morreu ali na batalha contra os filisteus. Os seus 3 filhos morreram com ele. Jonatas, o melhor amigo de Davi. Saul, temendo ali os filisteus, pediu o seu escudeiro que o matasse. O seu escudeiro não o matou. O escudeiro era aquele que carregava as armas de um rei ou de um oficial, protegia o rei ou um oficial.
E o seu escudeiro temia muito e não fez isso. Saul pega a sua própria espada e se mata com ela. Depois o seu escudeiro também se mata e morre com ele. Assim pereceu toda a casa de Saul com o rei Saul. Uma consequência grave do povo de Israel que veio por causa da desobediência de um rei. E os filisteus depois vieram despojar ali os israelitas e encontraram os corpos do rei Saul e de seus filhos. Arrancaram a cabeça do rei Saul. Mandaram a notícia por toda a terra filisteia. E agora os filisteus se alegram com a humilhante derrota do rei Saul. Eles pegaram as armas do rei Saul e colocaram no templo do seu Deus. A cabeça do rei Saul foi afixada na casa de Dagom, o Deus dos filisteus. Quanta humilhação! Depois os homens valentes de Jabes, Gileade, foram lá e pegaram os corpos do rei Saul e de seus filhos, para minimizar a humilhação e o sofrimento, e para dar um sepultamento mais digno a eles. Quantas coisas terríveis! Quantas pessoas também assim como o rei Saul. Uma rebelião terrível do coração. E o interessante é que em Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14, o Senhor dirigiu o cronista a escrever os motivos pelos quais Deus matou Saul. Ele não guardou a palavra do Senhor e consultou uma necromante. Querendo falar com o profeta Samuel já morto, ele foi a uma necromante. Já estava perturbado, desviado, rebelado contra Deus. E Deus, que não permite consulta aos mortos, naquele caso, eu creio que Deus abriu uma exceção à sua própria regra que ele fez, permitindo o profeta Samuel, já morto, ter vindo de onde ele estava, para falar com o rei Saul da trágica e triste derrota que ele teria. Eu creio que não foi demônio que falou com o rei Saul, e sim o profeta Samuel. Como eu disse aqui, Deus abriu uma exceção à sua regra, para usar o próprio meio que o rei Saul escolheu para falar com ele da terrível derrota que ele teria como teve. Amados, temos que obedecer a Deus. Ninguém é insubstituível para Deus. E a Bíblia diz que o reino foi transferido a Davi, filho de Jessé. Há outro melhor do que ele, porque ele foi um homem rebelde ao Senhor. Guarde essa mensagem no seu coração. Não faça como fez o rei Saul, que a Bíblia diz que o Senhor, em 1 Samuel capítulo 15, lamentou de haver feito do rei Saul, rei de Israel. O Senhor se entristeceu de ter levantado a Saul como rei de Israel. E quantas pessoas têm entristecido também a Deus com seus tristes, lamentáveis, trágicos ministérios. Obedeça, faça diferente do que fez o rei Saul. Guarde a palavra do Senhor, obedeça a palavra, e certamente Deus vai ter prazer no seu ministério e vai te abençoar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.